Fala pessoal, beleza? André Cruz, CEO do Guru aqui, mais uma vez conversando com vocês. Hoje eu tenho um companheiro aqui bem bacana, é o Renato, que é o diretor de operações lá da Officeless. A Officeless, para quem não conhece, é uma empresa especializada em educar outras empresas a como trabalhar no modelo remoto, né? E eu tenho a felicidade de tê-los como cliente. Além disso, eles são clientes nossos. E eu tenho acompanhado bastante o material que eles publicam, né? Tem vários cases bacanas, vários insights legais. E principalmente porque a gente, depois da pandemia, né, em março desse ano, né, não, março do ano passado, na verdade, a gente resolveu ficar 100% remoto. Então, muito do que eles falam, a gente acabou pegando aqui, vendo, falando de forma assíncrona. Renato, por favor, dá boa noite, boa noite, ó, se apresenta para o pessoal aqui que está vendo a gente e que vai falar um pouco sobre isso. E vai ouvir. Boa, boa. Fala André, fala pessoal, beleza? É um prazer estar aqui conversando com vocês. É um prazer ser cliente do Guru também, cara. A gente está aqui desde do início do ano passado, do início de 2020 e nunca tivemos nenhum problema, sempre, na verdade, super satisfeitos. Então é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Maravilha, Renato. Eu acho que o maior problema que eu vejo hoje, a maior dúvida das empresas, eu até vejo em grandes empresas também isso, cara, como é que ele sai no modelo estacionário, ou seja, todo mundo dentro do escritório, todo mundo presencial ali, todo mundo junto, e quais são as principais dores que você notou nessa migração? E depois eu vou compartilhar um pouco do que eu tenho visto também. Mas o que você vê das empresas daí fora? Qual foi a principal dor deles nessa migração de presencial para híbrido ou presencial até 100% remoto? Boa. Cara, a principal dor, principalmente ali na pandemia, né? Quando a pandemia começou, a galera não tinha preparo, pouquíssimas empresas tinham intenção de implementar o trabalho remoto. A gente via naquela época que algumas empresas que tinham um time de tecnologia, por exemplo, tinham às vezes só a parte da equipe de tecnologia com a galera trabalhando remoto, mas o restante das pessoas não. E aí, quando elas foram forçadas a trabalhar remotamente pela pandemia, elas tiveram que dar um jeito de fazer o trabalho continuar acontecendo e tudo mais. Só que elas iniciaram esse trabalho remoto, né? E todo mundo chamou de home office somente, mas depois a gente pode falar sobre esse assunto, que a gente fala muito que o trabalho remoto ele vai muito além do home office. Total. E aí essas empresas elas começaram a trabalhar dessa forma, só que elas não estavam preparadas. Então, tipo, muitas delas já estavam desorganizadas e tinham desafios trabalhando dentro de um mesmo lugar, dentro do escritório. E aí, quando foi para o remoto, sem preparo, aí virou um caos. Então, a galera começou a passar o dia inteiro em reuniões, muita ansiedade, muito trabalho, tiveram que criar, né, o escritório virtual e fazer com que ele funcionasse, todo mundo comunicasse por lá, mas também como efeito colateral, ninguém sabia direito como utilizar, então foi uma desorganização geral e uma sensação que estava tudo perdido, assim, tipo, reunião atrás de reunião, as pessoas não tinham tempo nem para almoçar, então esse foi um dos primeiros desafios. Depois foram surgindo outros desafios, como de conexão, né? Então, como é as pessoas se sentindo desconectadas, com um temperinho extra da pandemia, né? Ninguém podia sair de casa, não podia fazer nada. Então, Total. tiveram muitos desafios ao longo dessa jornada. E outros mais específicos de liderança mesmo, né? Então, como que eu lidero, como que eu passo a visão para a minha equipe de forma distribuída, né? Como que eu olho para o trabalho das pessoas, né? Antes, muitas empresas e lideranças estavam acostumadas a olhar para a presença das pessoas ali, né? Então, ela está fisicamente ali, então beleza, está trabalhando. Não necessariamente. Nunca. Então, olhava... Não, exato. Elas olhavam para a quantidade de horas que as pessoas estavam, o horário que elas chegavam. Então, o que a gente traz até bastante no treinamento é a gente mudar esse olhar, né? De tirar esse olhar para tempo, para a bolinha verde se está online ou não, e começar a olhar muito mais para entregas, resultados,
né, e valor que as pessoas estão trazendo para dentro da empresa. Isso é muito interessante, Renato, porque assim, desde o princípio a gente criou o Guru com algumas coisas, algumas premissas. Né? Mesmo quando a gente tinha um escritório aqui em Santarém, a gente tinha algumas premissas. Uma é que, cara, o horário era né, de 11 às 8 da noite aqui em Portugal, para a gente poder ter uma equalização com o horário Brasil. 2, tanto o e-mail quanto o Slack eram completamente, cara, irrelevantes em termos de urgência. É zero urgência. Ou seja, responde literalmente quando der. E se alguma coisa realmente importante acontecesse, que precisasse de um colaborador fora do horário de trabalho, o telefone toca. Isso era uma cultura que a gente já tinha antes do presencial. E pode parecer uma coisa simples, idiota, mas quando veio a pandemia, parece que isso virou assim o céu das pessoas. Que era literalmente conseguir respeitar essas pessoas fora do ambiente de trabalho, porque também teve isso, né? Quando aconteceu a pandemia, os limites de horários e etc. simplesmente foram pro vinagre, né? Sim. Tinha gente trabalhando o tempo inteiro, né? Tipo, e não tinha meio que nada para fazer mesmo, todo mundo dentro de casa confinado, e aí juntou com talvez o pouco desenvolvimento de maturidade que a gente, como profissional, precisa ter. Quando a gente trabalha remotamente, a gente ganha mais flexibilidade, né? Então, toda essa liberdade que a gente ganha e a flexibilidade, ela vem com uma responsabilidade muito grande da gente aprender a se desenvolver e adaptar e assumir o controle em cima das coisas. Desde você desligar a notificação, aprender a sair do escritório, mesmo que ele está no computador do lado da sua cama. Então, você ter esses limites, essas barreiras, esses rituais, e principalmente esse lance que você comentou da comunicação assíncrona, bem trabalhada, né? Vocês, pelo que você descreveu aí, vocês já tinham bem combinado quais eram as regras para cada tipo de comunicação. Então, na comunicação do dia a dia, estava rolando ali no Slack. E aí, cada pessoa respondia no seu tempo, porque provavelmente ela estava trabalhando em alguma outra coisa focada e está tudo bem. Então, deixar isso claro para a equipe é super importante. E aí, o outro lance que você falou de, tipo, ter o combinado para, em caso de emergência, qual que é o ponto de contato. Né? Muitas empresas não eram como você falou aí. Era assim, tipo, a pessoa mandava um e-mail, aí não respondia, aí mandava uma mensagem no Teams, aí não respondia, aí mandava no WhatsApp e ligava, tipo, ou mandava os 4 de uma vez. Ansiedade lá no talo, repassando para todas as pessoas da equipe, todo mundo quase entrando em burnout por essa cultura da urgência, que tudo é instantâneo. E é um trabalho que precisa desenvolver na equipe de mudar essa forma de pensar. A gente tem aqui algumas coisas do tipo, o horário da galera é o horário, né? Então o horário pessoal do Brasil faz, né, de 9 às 6 da manhã, da manhã às 6 da tarde, o pessoal daqui de Portugal faz de 11 às 20. E a gente sempre também deixa muito claro para parceiros, clientes, etc., que fora desse horário, cara, é só emergência. Se você tiver alguma coisa para resolver, você tem que... Você cliente nosso, como você falou, você já deve ter passado por isso, de mandar uma mensagem e receber uma resposta falando, cara, só emergência, isso só vai ser visto amanhã. E eu lembro de ter tido alguns problemas quando eu tentei colocar algumas pessoas no lugar. Tipo, parceiro nosso, mandar mensagem e falar, cara, cuidado, ó, já são 10 da noite aqui, tal. E aí o cara daquela de João Sem Braço, tipo, não, mas tudo bem, responde quando der. E eu fui bem mal criado desse jeito, que foi do tipo, falei, cara, se eu respondo quando der, você também pode se organizar para me perguntar quando dá, no meu horário. Respeita o meu horário, porque imagina eu com centenas de clientes, não sei quantos parceiros, se todo mundo entrar numa de querer, não, eu vou te mandar uma mensagem aqui quando dá. E eu acho que essa questão do híbrido também exigiu da gente, gestor, da gente, cara, relação de trabalho com as outras partes, que é parar e pensar um pouco, cara, no colega do outro lado. Porque eu não posso delargar alguma coisa, do tipo, eu vou te mandar uma mensagem no WhatsApp, tu me responde quando der, e foda-se. Eu, aqui, nosso canal pode falar palavrão, que bom, o Facebook que se dane. Eu não posso fazer isso, entendeu? Porque se eu tô esperando alguma coisa do Renato, essa coisa é importante pra mim. Então, se é importante pra mim, eu tenho que gerenciar essa expectativa. Eu não posso simplesmente mandar pro Renato e aí daqui a 80 dias o Renato, né,
resolve responder porque ele lembrou, viu o WhatsApp. E ao mesmo tempo lembrar, cara, putz, cara, são 9 da noite. Eu lembro, eu até brinquei outro dia aqui dentro, falou, cara, quando eu era pequeno, se eu ligasse pra casa de um amigo meu depois das 8 da noite, minha mãe me batia. Você lembra dessa época? Não sei se você é dessa época. Pegava o telefone. Já passei por isso. Então, mas lembra que se eu ligasse a minha mãe depois de 8 da noite pra casa de um amiguinho, minha mãe falava, 8 da noite, as pessoas estão jantando, que história é essa de ficar ligando pra casa dos outros? Hoje as pessoas te interrompem, sabe, sem o menor tipo de pudor, sem o menor tipo de remorso, né? Por um problema que é especialmente dela. E como é que isso se encaixou no trabalho remoto? Como é que você viu isso nas corporações, essas interrupções completamente malucas e desnecessárias? Cara, esse é um desafio interessante, assim, tem muitos lados, assim, vamos dizer. E eu acho que acaba também dependendo muito de como que é o combinado dentro de cada organização. Aqui no Officeless, por exemplo, a nossa ferramenta de comunicação, ela permite que a gente converse por tópicos, não só por chat. E aí a gente trabalha muito na cultura aqui, o nosso próprio treinamento traz muito disso, mas de tipo, quando você for trazer uma mensagem, né, você traz uma mensagem que você já traz o contexto inteiro dela, né? Você diz o que você precisa, você diz quando que você precisa, você traz, anexa um material que seja, se você já está falando sobre algum material, você coloca ele ali naquele contexto, para que a outra pessoa que está do outro lado, quando ela receber essa mensagem, ela consiga já tomar uma ação a partir daquela mensagem, e não ficar aquele ping-pong, né? Aquele famoso, oi, bom dia, e aí não escreve mais nada, né? Então, tipo, a gente fala bastante que assim, ó, cara, escreve, manda uma mensagem para uma pessoa da sua equipe, como se você estivesse escrevendo uma carta. Você está escrevendo uma carta que vai lá para a Austrália. Então, diz tudo que você precisa dizer nessa carta. De uma vez só. De uma vez só. Então, tipo, é muito essa parada que a gente traz aqui, porque vai estimulando uma comunicação mais intencional e que não fica interrompendo toda hora para você pegar alguma coisa que veio picada. E aí isso vai gerando preguiça nas pessoas, se a gente não estimular, de escrever qualquer coisa ou pelas metades, porque né, fica aquele ping-pong eterno. Eu tô rindo aqui porque eu tô vendo o nosso time assistindo esse material depois, e eles vão entender exatamente o conceito que a gente fala de passar a bola redonda. A informação tem que vir completa. Anda a droga da próxima milha e manda a informação completa, como se eu fosse um bebê. Entendeu? O mais beabá possível para outra pessoa poder replicar o problema, para a gente poder entender qual é realmente todo o cenário da coisa, entendeu? Para tentar evitar o máximo de dúvidas ali ao longo do processo ou possibilidades de problemas, entendeu? Isso. Por isso eu tava rindo aqui quando você tava falando, porque é exatamente isso. E olha, e a gente tem isso de novo desde o dia zero, antes de ser remoto, né? Cara, a cultura do mundo do desenvolvimento, né, de tecnologia, ela traz muito já disso. Então, o mundo do open source, GitHub, a galera colaborando lá, eles já têm muito disso, né? Então, tipo, a gente posta uma coisa lá, né, uma proposta de mudança no código, você contextualiza por que você mudou, você fala o que você testou, e traz toda aquela coisa ali, porque quando uma pessoa for ver, ela já não vai precisar desse vai e volta, né? Então, acho que talvez pelo fato do background de vocês ter bastante tecnologia, você já tem alguns hábitos super importantes de comunicação assíncrona. Assíncrona, isso é bem verdade, isso é bem verdade. E nas empresas, eu vi alguns cases, eu vi o case do TSE, e depois teve um outro também, de uma outra empresa também 100% remoto, 100% remota, melhor dizendo. E o que você vê que foram os grandes acertos dessas empresas maiores, e o que você vê como se fossem os desafios, né? Vamos falar assim, os principais desafios também dessa galera atualmente. Boa. Cara, sobre os principais acertos e desafios, assim, acho que depende muito
do contexto que a empresa está passando, assim, né? Então, um dos cases que a gente foram bem recentes foi da Cora, é um banco Sim, digital. eu conheço o Igor. E Eu conheço o pois Igor é, ex-Moip, conheço lá a galera lá. pois é. Então a galera tem um time muito foda, uma equipe já muito foda ali e um cuidado com a cultura, com as pessoas assim sensacional. E aí, tipo, quando eles estavam entrando nessa parceria com a gente no treinamento, cara, para que eles estão entrando aqui? Porque eles já têm uma cultura muito foda e tal, mas faltavam algumas coisas ali, né, de tipo relacionadas ao trabalho remoto e como trazer tudo aquilo que eles já tinham no físico para o remoto. E eles estavam já estudando, né, vamos no híbrido ou a gente vai para o 100% remoto e tal. Então, a galera começa a colocar na balança todas as possibilidades de tipo, cara, a gente às vezes já tem um escritório aqui, a gente queria aquele negócio do contato, não sei o quê. Só que quando você começa a colocar na balança o, os pequenos detalhes que vão impactar na cultura, o modelo híbrido já começa a ficar muito, muito, muito desafiador. Talvez mais do que o 100% remoto. Com certeza, na verdade, mais do que o 100% Mas qual seria o remoto. desafio? Por que o híbrido é mais desafiador? Porque para você criar uma cultura remote first, ou seja, uma cultura que você deixa todas as pessoas da empresa quase que numa posição igual, assim, né? Você tem acesso às mesmas informações, os benefícios que você tem são os benefícios que todas as outras pessoas da equipe vão ter, rituais de comunicação, às vezes uma reunião, por exemplo, se você tem um modelo híbrido, é um exemplo bobo, mas muita empresa erra. Você tem um modelo híbrido, tem uma galera no escritório e tem uma galera distribuída pelo mundo. E aí a galera vai fazer uma reunião de colaboração ali, sei lá, sobre alguma coisa. Nessa reunião, normalmente, qual que é o formato? Eles colocam a galera numa sala de reunião, quem está no escritório, bota aquele microfonezinho no meio, bota a TV lá na frente e uma webcam para a galera que está trabalhando de outros lugares fora do escritório ver quem está ali. Normalmente, quem está do outro lado e não está no escritório vai ver as pessoas de lado pela metade, algumas pessoas vão estar cortadas, às vezes uma piadinha que rola ali na reunião de quem está no escritório, ela chega com um delay para quem está remoto e ela já perde a graça, ou a pessoa nem pegou. E isso, imagina isso acontecendo diariamente, pequenas coisas desse tipo ao longo de um ano. Essas pessoas que não estão no escritório, seja por falta, por elas não morarem na mesma cidade, elas não poderem ir porque moram 2 horas do escritório, coisas do tipo, isso repetindo toda vez, assim, durante um ano, dois, vai desconectando essas pessoas. Total. E aí acaba que as empresas vão assim, pô, tá massa aqui, pra gente que tá no escritório, tá irada essa reunião aqui. Ou tipo, pô, esse happy hour aqui que a gente fez no escritório, ou piadinhas, ou coisas legais que aconteceram, mas só aconteceram no escritório, a galera esquece facilmente que existe um outro mundo e que, na verdade, esse deveria ser o primeiro mundo, né? O escritório virtual deveria ser o escritório De que todos. une as pessoas, exato. E aí essas coisas acabam ficando separadas, assim. Então, Olha, tem esse desafio sim, entendi. cultural, assim, que... E eu consigo ver isso, por exemplo. Até foi uma outra dica que a gente pegou de vocês aí, que ao invés de fazer, né, de estar todo mundo junto, foi de fazer reuniões de tempos em tempos para reunir o pessoal e comemorar ou trocar ideia. E a gente fez 5 anos agora, né, de Gurus, até estava falando aqui sobre isso, e a gente alugou uma casa aqui em Portugal para reunir a galera no final de agosto. Então a gente vai botar todo mundo aqui de Portugal, vai vir. Portugal também parece Rio de Janeiro, né? Dá pra vir todo mundo de quanto é lugar e passar o final de semana junto. E a gente vai passar um final de semana aqui numa casa, vamos fazer churrasco, vamos fazer aquela coisa toda. Mas eu consigo ver também, cara, putz, mas e o nosso time que tá no Brasil? O que a gente vai fazer com eles? A gente precisa ter um plano pra eles, a gente precisa ter alguma coisa pra eles muito bem alinhada. E aí a gente até falou, a gente falou, pô, quando a gente for pro Brasil, que a gente deve ir agora em outubro, pô, a gente vai fazer alguma coisa então aí no Brasil e vai trazer a galera toda ali pra, né, pra se reunir, pra fazer alguma coisa semelhante, entendeu?
O que que acontece, assim, então quando você às vezes, e aí tem um outro desafio do híbrido que é só o seguinte, quando você tem um escritório e tem pessoas trabalhando em outras cidades e tudo mais, e já não vai funcionar aquele modelo que tem muita empresa fazendo, que é tipo, você vem 2 vezes por semana no escritório e os outros dias você pode ficar de onde você quiser. Isso também acaba sendo ruim porque você está trocando tirando o direito de opção da pessoa, assim. Você tem que ir. E isso acaba também não ficando tão legal porque ela não tem tanta liberdade ou flexibilidade quanto ela poderia ter. Já tem um pouquinho, beleza, mas não tem tanto. Agora E essa empresa que obriga, se a empresa ela pede para as pessoas irem 2 vezes na semana, e como que ela vai fazer se tiverem pessoas que não estão na mesma cidade? Aí, com umas que estão na cidade, ela obriga, as outras não. Então, começa a ter um monte de conflito desse tipo, que foi o que a Cora fez. Cara, tipo, a gente até tentou aqui fazer várias coisas para fazer com que funcionasse no híbrido, mas talvez o 100% remoto a gente consegue ter uma energia e foco para criar uma cultura foda para uma empresa 100% remota. E eu não preciso ficar pensando nos dois mundos o tempo inteiro. Total. Agora a ficha caiu completamente. O híbrido é pior do que presencial ou remoto, 100% remoto. Justamente não pior, mais desafiador. Mas é que eu acho que traz mais problema do que benefício no final do dia. E eu sei porque eu vejo algumas grandes empresas com quem a gente trabalha, que eles estão nesse desafio aí de tentar encontrar o híbrido, quando talvez era mais fácil jogar a toalha e ter partido para uma solução 100% remota. Entendeu? Sim, acho que tem muitas empresas que teriam essa possibilidade de fazer, né, de ir para um modelo 100% remoto, e talvez estão nesse receio, assim, de que, tipo, não é possível ter uma equipe conectada, engajada, sem ter um lugar físico. Mas, tipo, o Officeless é a prova viva, e tem várias outras empresas prova vivas disso também. A WordPress, né, uma das maiores plataformas de blog e de site do mundo, os caras têm mais de 1.000 pessoas espalhadas pelo mundo, e eles têm uma empresa e uma cultura muito foda. Não tem escritório. Então, eles fazem exatamente isso que você falou. Vocês vão criar eventos, eles criam 2 vezes por ano, 1 vez por ano, um evento que encontra todo mundo. Então, já que não tem a grana que é gasta no escritório, eles pegam essa grana que seria investida em escritórios para toda a equipe e reinveste de outra forma, para reinvestir numa cultura 100% distribuída. Exato. Boa. Entendi. E o que tem sido assim, eu participo de alguns grupos, né, e aí o pessoal fala sobre essa questão, tem até o meme lá do Elon Musk mandando todo mundo voltar, e aí depois teve, né, o pessoal da Brexit mandando todo mundo pra casa, e depois teve também outro cara mandando todo mundo pra casa, e fica nessa, parece que virou do tipo o Fla-Flu, o novo Fla-Flu, né, o presencial, ganhou. Perdeu, ganhou. E eu vejo que a maior dor da galera é a questão da gestão mesmo do dia a dia. É a gestão das demandas, das entregas. Como você falou, a gente aqui na parte de tecnologia, né, já tem mais ou menos alguma coisa meio que engateada, mas o resto da companhia geralmente não tem. Apesar do que a gente usa aqui, o Slack, usa o Jira, usa o Asana, cada equipe tem um jeito de controlar suas demandas remotamente, né? Vamos falar assim. Como é que você está vendo essa questão toda dentro das empresas? Porque acho que a maior dor é, cara, como é que eu controlo que a empresa está indo na direção correta e que as coisas serão cumpridas dentro do prazo? Como é que a gestão do dia a dia, vamos falar assim, entendeu? Uhum. Tem muita gente que pensa que a gestão do dia a dia e essa entrega dos resultados, tudo, ela acontecia às vezes porque a gente estava vendo as pessoas, né? Mas, tipo, a pandemia mesmo e todo mundo ter trabalhado remoto de casa, fora, né? Trabalhado remotamente, provou o contrário para muitas lideranças que já tinham essa coisa na cabeça, assim, de tipo, não, tem que estar aqui para eu conseguir saber o que as pessoas estão fazendo, não sei o que, e acaba que todo mundo foi dando um jeito. Isso mesmo sem
se preparar, né, para o trabalho remoto com antecedência. Tipo, no improviso, a galera já ganhou produtividade. Então, a maioria das empresas que a gente conversou, muitas cresceram durante a pandemia, e várias lideranças e as suas equipes foram mais produtivas. Teve o efeito colateral delas não saberem a hora de parar, tudo, que aí é outra coisa, que mistura com o trabalho remoto pandêmico também, que todo o estresse e tudo. Então, tem todos esses efeitos colaterais, mas no final das contas, as lideranças começaram a perceber que é possível você ter resultados e acompanhar a equipe à distância. E aí basta realmente ferramentas, processos e métodos para que a gente consiga passar essa visão para a equipe, consiga ter rituais de acompanhamento, consiga ter as melhores ferramentas para cada contexto para acompanhar ali, e KPIs, né? KPIs para saber realmente se todo o trabalho que a gente está fazendo está indo para o lugar certo. E aí a gente realmente não precisa olhar para o tempo bunda cadeira das pessoas mais, né? É mais ou menos assim que a gente olha aqui, cara. A gente... Se você olhar tudo que a gente entrega semana a semana, a gente coloca lá na novidade da plataforma e etc. É absurdo. E quem acompanha o nosso dia a dia aqui sabe, cara, que a gente é super tranquilo nos prazos. Na verdade, a gente não tem prazo. A gente acredita que vai pra produção quando tá maduro o suficiente pra ir pra produção. Se não chegou, não adianta. A pior coisa que eu posso fazer como líder do time de desenvolvimento é pressionar o time de desenvolvimento por causa de prazo. Entendeu? Sim. Não faz o menor sentido. Entendeu? Porque vai sair um horror do outro lado. Entendeu? E eu vejo que isso tem mudado um pouco na cabeça das pessoas. Dá um choque isso. Como é que uma empresa com menos controle, né, e menos rigidez anda e flui muito mais rápido do que uma empresa cheia de controles. Eu tenho um investidor anjo, que é o Christian Barbosa, que é da Atriz do Tempo, fanático por gestão de tempo e etc. E ele fala: André, como é que você mede os desenvolvedores? Eu falei: não meço. Eu olho pros cards, vejo os cards andando e acho que aquilo ali tá bom, o pace tá bom. E a gente, assim, é muito acima da média. Entendeu? Do mercado. E aí o pessoal fala... Será que também tem isso nessa questão do híbrido? O pessoal exagerou no controle, exagerou na gestão, ou teve gente que se tocou do tipo, putz, eu tinha no físico um gerenciamento, um controle abissal. Quando eu fiquei sem esse negócio, a coisa andou muito melhor do que com todo o controle que eu deixei de ter. Você tem essas duas facetas? Sim, cara, tipo, tipo, muitos relatos da galera, tipo, porque eles tiveram que criar novos recursos, novos sistemas, usar ferramentas ali, né, trazer mais tecnologia para que o trabalho remoto funcionasse, e aí, tipo, as coisas fluíam mais rápido. Então, acho que um ganho de produtividade, de resultado, tem muito disso. A galera se digitalizou, melhorou as comunicações ali remotamente, quebrou barreiras, né? Que tipo, cutuca o ombro do fulano que vai para o outro, cadê o negócio que está aqui no escritório, não sei o quê, e tudo foi para o digital. E isso acelerou também a quantidade de entregas e tudo, e quebrou barreiras, né? Então, acho que isso aí que você está falando é muito massa. E essa filosofia que você trouxe aí, acho que depende muito realmente da cultura que a empresa quer trazer. E eu acho muito legal essa cultura aí que você comentou, me lembra bastante a do Basecamp, que é inclusive o software de comunicação que a gente usa, e os caras, eles também têm uma pegada leve, eles fazem ciclos, né, de implementações de novas coisas dentro do software deles, mas que, cara, com leveza, você vê o software deles evoluindo e tendo resultados incríveis, e é uma empresa com uma cultura super leve, totalmente remota, comunicação assíncrona, cada um espalhada pelo mundo. Então, quando a gente traz essa leveza, uma cultura leve, com profissionalismo, e usa os poderes que o trabalho remoto nos dá, é uma combinação perfeita para ter uma empresa
uma empresa com uma cultura foda e com as pessoas felizes lá dentro. Bacana, bacana. E tem uma outra coisa que eu vejo, e aí é uma crítica que eu tenho com relação ao mercado de tecnologia, é que é aquela história, o pessoal, o Spotify criou as tribes, os tribos, os squads, e aí as termos, né, aquelas parafernálias todas. E aí as empresas pegam essa cultura e marretam pra dentro dela, né? Sim. E elas não entendem que aquilo ali só funcionou no Spotify porque cresceu lá dentro, floresceu lá dentro, né? E evoluiu lá dentro. Sabe? Essa é uma crítica que eu tenho. E o pessoal fala, a gente está criando a nossa cultura de projeto, a nossa cultura de gestão, a nossa cultura de PO, PM, Product Owner, Product Manager, sei lá, o raio que parta, um monte de nome gourmetizado que eu não faço a menor ideia para que serve essa porra toda. E provavelmente em algum momento no tempo, no futuro, alguém vai olhar e falar, vou copiar o estilo guru de gestão. Vai se ferrar! E eu acho que também está acontecendo isso nessa questão do híbrido. As empresas não estão querendo organicamente criar as suas coisas e ver o que é a base dela, né? Como é que organicamente a empresa responde. Elas querem trazer soluções marretadas, né? Ou soluções... Porque, vou dar um exemplo. A gente usa hoje o Slack como canal de comunicação e a gente tem o Pago e Fala, mas porque a gente aprendeu com a molecada que trabalha com a gente, que logo na pandemia eles passaram a usar o Discord. E aí eles ficavam o dia todo falando nos canais, a gente entrava nos canais e a gente teve aquela sensação de estou no escritório. Porque a gente ouvia as pessoas e continuava falando com as pessoas, etc. E a gente trouxe isso e botou no Slack só para unificar a comunicação. Para ter a mesma, não é a mesma experiência, mas é mais ou menos a mesma experiência. E muitas das empresas estão decidindo do jeito errado. É top-down. Entendeu? E não ouvindo as soluções que estão surgindo na ponta. Tem um ditado que diz que eu acho que é um ditado em inglês, eu não sei o que é isso, que eles não asfaltam, não fazem a calçada. Eles esperam o pessoal andar, vê aonde vai ficar a marcação do piso, e ir lá e faz a calçada naquela posição. Que do tipo... Quantas calçadas você vê por aí que tá de um jeito, mas o povo anda pelo outro, né? E mata a grama toda no meio do caminho. E é mais ou menos isso na questão da gestão dessa questão do híbrido, do remoto, entendeu? Ao invés das empresas pararem e confiarem que as pessoas que estão lá, né, querem fazer um bom trabalho e cabe a nós dar um bom ambiente para elas florescerem e encontrar as soluções, não, elas querem determinar tudo top-down. Aí, mano, não podia estar mais míope essa porra. Vai dar uma cagada lá na puta que o pariu. Tu viu isso também, nessa questão de nego tentando forçar o top-down e não ouvindo a base e como essas pessoas estavam encontrando as soluções? Sim. Teve bastante top-down e sempre quando é top-down, realmente a parada não funciona. E aí, é um top-down que, engole aí, galera. E aí pode até engolir, mas ninguém vai estar tão feliz. E tinha uns top-downs de assim, cara, galera, muito massa aí, galera do Offices, muito massa esse curso, mas não fala essa parada aqui, ó. Não fala essa nem essa aqui, porque senão a galera vai, rolavam umas tentativas de censura. Censura. De censura, exato. E a gente falou, não, aí não tem como, galera, porque a ideia aqui é a gente trazer as provocações para que gerem reflexões e mudanças. Se a gente tirar essa parada aqui que você está me pedindo, não vai dar certo. E aí, então, acabou que a gente conseguia convencer até a maioria das empresas e sempre tentando envolver que, as lideranças estejam envolvidas, mas que as tomadas de decisão não venham de top-down. Mas é importante, né? Então, tiveram treinamentos e tudo, que estava o CEO da empresa grande, mas fazendo lá o treinamento, participando do encontro ao vivo, tirando dúvida e não sei o quê. E olha a mensagem que o cara passa, né? De humildade, de mentalidade de aprendiz.
E aí a galera vendo aquilo, assim, eles foram construindo a cultura deles. Então, eles pegaram meio que o que você falou, né? Do Spotify lá, é só uma referência, cara, mas a gente precisa pegar essas referências e colocar para rodar dentro da nossa realidade e fazer testes. E pior, na verdade, é assim, eu vou ter que pegar essa semente, plantar no meu terreno e ver que raio de fruto que vai dar. Porque talvez não seja a maçã tão vermelha e frondosa do Spotify. E talvez eu sirva que nesse meu terreno essa semente não funciona. Talvez seja melhor plantar uma laranja. Entendeu? Já que eu quero ter uma frutífera. E o pessoal, eu acho que eles esquecem isso. Mas eu vejo também que é muito do tipo, é fácil pegar um modelo que funciona no mercado. Eu pego aqui, põe pra cá, a galera engole e coloca um rótulo de uma autoridade Spotify. Entendeu? E engole essa porra, porque se lá funciona, aqui tem que funcionar também. E outra, né? Sabe lá se tá funcionando mesmo. Então, tipo... Eu não queria falar sobre isso. Né? Sabe lá se tá funcionando mesmo. Porque, assim, você pega algumas tomadas de decisão de tipo, sei lá, pega, acho que Yahoo, né? Das antigas, eles trabalhavam já remotamente e pediram para todo mundo voltar para o escritório. Várias empresas por agora também, algumas fizeram isso. Outras não, outras decidiram ao contrário. Então, depende muito da lente que você está olhando e o dar certo ou não, principalmente falando de cultura de trabalho remoto, competitividade, se as pessoas vão ficar lá por muito tempo ou não, etc., a gente vai ver com um pouquinho mais de longo prazo. Então, tipo assim, se falar, o Elon Musk falou que tem que voltar para o escritório, aí porque o cara fez isso, outras empresas vão meio que na cola dele, mas não necessariamente é o certo. Ou tipo, não necessariamente... Às vezes o contexto do cara é completamente diferente. Tem um chão de fábrica gigante. Eu acho que eu não vou conseguir ajudar na construção de um carro trabalhando dentro da minha casa. Eu só acho. Entendeu? Eu acho que eu não vou conseguir botar a rodinha lá no Tesla lá. Então, tem contexto que a gente precisa olhar, tem várias coisas assim. Agora, uma coisa é fato. E a gente fala isso, né? O trabalho remoto, ele é uma... Falando papo de alta liderança e de C-level, é uma decisão estratégica. As empresas que não adotarem o trabalho remoto, não tiverem uma cultura legal, ou tipo, tiver uma cultura, não, a gente deixa aí trabalhar remoto, mas não tem uma cultura intencional para isso, elas não vão ser competitivas. Então, elas vão começar a perder os melhores profissionais do mercado para empresas que estão intencionalmente construindo essa cultura. Então, já está acontecendo, já tem gente de grandes players do mercado, por exemplo, de infoproduto, vindo para o Officeless, porque os caras das outras empresas lá, ou as caras, os donos das empresas, obrigaram as pessoas a voltar para o escritório. E aí a galera tá falando, caraca, tipo, tava mó irado aqui, já tava tudo bem e eu vou ter que voltar para o escritório. Não, aí já estão procurando outros lugares. E eram, tipo, pessoas de empresas grandíssimas de infoprodutos e pessoas-chave para o negócio pedindo para sair, né? Procurando outras oportunidades, porque a cultura da empresa está voltando anos atrás. Exato. Entendi. Então, é uma decisão estratégica. Cara, entendi. Renato, eu não poderia estar mais feliz a chegar ao final desse bate-papo aqui. Cara, foi sensacional. Eu acho que quem aproveitar vai ter muito insight legal. E eu quero agradecer demais. Quando a gente falou a primeira vez, você topou de cara fazer esse bate-papo. Eu acho que é um bate-papo que faz total sentido a gente trazer para o mercado e falar abertamente, trazer as dores e dar um direcionamento. Eu agradeço demais por ter tido essa oportunidade. Eu acompanho o trabalho de vocês, como eu falei na nossa reunião privada, cara, pelas redes sociais. Eu compartilho coisas de vocês. Até brinquei que outro dia eu fui compartilhar num grupo de vocês. O cara falou, tá querendo vender aí? Eu falei, putz, mano, eu sei que eles são meu cliente, mas eu não tô querendo vender nada não, mano. Até porque, cara, se ele vender mais ou vender menos, pra mim não muda muita coisa.
Entendeu? Por causa do nosso modelo de negócio não muda praticamente Sim. nada. E eu nem botei link de afiliado, nada. Entendeu? Eu realmente ia compartilhar porque eu gostei muito do conteúdo e eu gosto muito do conteúdo, senão eu nem, né, tinha trazido você pra cá pra gente bater um papo. E, de novo, eu agradeço pra caramba. Obrigado pela disponibilidade, obrigado pelos insights, obrigado por fazer isso no mercado. Obrigado por ajudar a outros empresários que nem eu aqui, que nem, né, uma galera que tá nos ouvindo e tá vendo, porque nossa audiência é de pequenos, médios empresários que estão nesse sufoco aí. E eu só tenho a agradecer a sua presença, os teus insights, tudo que você compartilhou aqui. E pode se despedir do pessoal. Valeu, André, valeu demais, cara. Tipo, convite super especial, um prazer estar aqui conversando. Passou muito rápido e foi um prazer estar aqui. É um prazer ser cliente do Guru e um prazer estar sempre conversando sobre formas melhores de viver e trabalhar. Esse é o objetivo do Officeless, né? De provar e ser a prova viva e trazer várias outras provas vivas de que é possível você ter um negócio que não só gere lucro, né, tenha sucesso, mas que também tenham pessoas felizes dentro da sua empresa, que tenha uma cultura legal e que de construção mesmo, assim. E muitas empresas hoje só trazem um lado de grana, de faturamento, de resultado e esquece o resto. Então, a gente está aqui para mudar isso aqui e o trabalho remoto é um dos grandes vetores dessa transformação. Não é só isso, mas a nossa missão de longo prazo é estar sempre trazendo essa mensagem de novas formas de viver e trabalhar e criar negócios que são sustentáveis, tenham sucesso, mas que também não esqueçam das pessoas. Maravilha, Renatão. Mais uma vez, muito obrigado, galera. Cara, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, porque pra mim foi sensacional. A gente se vê na próxima. Fiquem com Deus e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau.